Olá pessoal, questão 2 da lista de revisão de pressão, tá? Fiquei de enviar essa explicação, vários alunos me solicitaram, né? Uma coisa ou outra, não tive tempo, mas estou mandando agora. Então, diz assim, ó, o reservatório indicado na figura contém ar seco e óleo, tá? Então tem o ar aqui e tem o óleo, né, que eu coloquei aqui de verde, ó, tá certo? Continuando, sobre a pressão atmosférica, antes disso, o tubo que sai do reservatório contém óleo e mercúrio. Então tem o mercúrio aqui, né? E aqui ainda tem o óleo aqui, fazendo toda essa ligação aqui, né? No sistema como fosse tubo em U aqui, tá? E aqui está aberto, ó. O tubo está aberto. Perfeito. Aí diz assim, ó, sendo a pressão atmosférica normal igual a 1 atm, então o sistema aqui ele está submetido a uma pressão atmosférica de 1 atm. Como o tubo está aberto, então está entrando por aqui, ó, está sendo submetido, melhor dizendo, 1 atm aqui, ó, de pressão. Certo? Continuando. Ele diz o seguinte aqui, ó, determina a pressão do ar no reservatório. Então, qual é a pressão aqui do ar? Dá a resposta em milímetros de mercúrio. Pronto, ele quer em milímetros de mercúrio a resposta. Pois bem, primeira coisa importante, pessoal, qual a pressão aqui do ar? Esse sistema aqui a gente pode dizer que é um manômetro. É um manômetro, ou seja, montando esse sistema aqui no laboratório, montando esse sistema aqui em qualquer lugar, a gente tem um manômetro em forma de U. A gente tem um manômetro capaz de determinar a pressão desse ar aqui. Agora, para fazer isso, a gente tem que conhecer o princípio de Stevens, lá da hidrostática, que a gente revisou lá naquelas aulas de revisão de pressão. E o princípio de Stevens, né, diz o quê? Diz que quando tem pontos alinhados, esses pontos têm a mesma pressão, tá bom? Ora, eu vou procurar aqui algum ponto alinhado, sobretudo nessa superfície aqui do ar. Ou seja, qual a pressão que esse ar está exercendo nessa superfície aqui? Porque se eu conseguir determinar a pressão que o ar está exercendo nessa superfície aqui, eu vou saber a pressão que ele quer na questão, que é a pressão do ar. Para isso, eu tenho que encontrar um ponto alinhado a este aqui, né? Que eu vou chamar, por exemplo, esse aqui de ponto A. Por exemplo, ponto A. Qual um ponto nesse esquema aqui, nesse desenho aqui, que está alinhado com esse ponto A? Então, eu vou por aqui, ó. Eu vou por aqui, tá? Deixa eu pegar aqui direitinho, ó. Eu vou por aqui e vou encontrar exatamente aqui, ó, alinhado ao ponto A, um ponto desse lado aqui, ó. Que eu vou chamar esse ponto aqui de ponto B. De ponto B, ó. Então, vocês concordam que os pontos A e B estão alinhados? Tá? E se eles estão alinhados, a pressão de A é igual à pressão de B, que, na verdade, é a pressão do ar que ele quer determinar a partir desse sistema de manômetro em tubo de U, né, em forma de U. Então, aqui é a pressão do ar. Aqui é uma pressão equivalente à do ar. Será que nós temos conhecimento suficiente para determinar qual é a pressão que está sendo exercida nesse ponto B? Porque se eu determinar a pressão no ponto B é igual à pressão do ponto A, eu determino a pressão do ar. Tá? Então vamos lá. Acima do ponto B, o que é que nós temos? Nós temos aqui, ó, uma coluna de óleo. Nós temos uma coluna de mercúrio. E nós temos a pressão atmosférica. Então a gente percebe aqui que a pressão no ponto B, que eu já sei que é igual à pressão do ponto A, que eu já sei que é igual à pressão do ar, ele tem três pressões aqui que eu vou somar, ó. Ele tem a pressão atmosférica, que eu já sei que é 1 atm. Ele tem a pressão da coluna de mercúrio. E ele tem a pressão, né, de uma pequena coluna de óleo. Certo? Ora, a pressão do mercúrio, ele deu essa altura aqui já, ó, pra gente. Ele disse que tinha 5 centímetros, tá? Ó, 5 centímetros. Então, essa pressão aqui
já está resolvida. Tá? Essa pressão aqui equivale a 5 centímetros de mercúrio. Depois eu vou transformar, tá, em milímetros de mercúrio, que ele quer essa pressão do ar em milímetros de mercúrio. A pressão atmosférica eu também já conheço. 1 atm ou 76 centímetros de mercúrio. Para ficar igual a aqui, que é 5 centímetros de mercúrio. Tá? Então eu posso determinar tudo em centímetros de mercúrio. Se eu quiser, depois eu transformo. Aí eu preciso saber qual é a pressão do óleo. Ó. Qual é a pressão do óleo? Ora, eu preciso saber quanto mede essa coluna de óleo aqui, ó. Certo? Se eu determinar isso aqui, está resolvida a questão, praticamente. Tá? Aí ele dá esse valor aqui, ó, 10 centímetros. Percebe que esse desenho não está na escala correta. Tá? Percebe que essa altura aqui está 40 centímetros, essa aqui está 10 centímetros, então na escala não está correta. Se essa questão caísse num concurso, dizia assim, né, o desenho não está numa escala correta, já para ninguém ficar preocupado com essas diferenças, certo? Agora, vocês concordam que se essa altura é 40 e se essa altura é 10, qual é a diferença aqui que eu tenho? Ó? 40 menos 10, essa altura aqui, fora da escala, 30 centímetros, concordam? 30 centímetros, né? 30 centímetros, que seria esse pedacinho aqui, a escala, né, novamente, não está correta. 30 centímetros mais 10 centímetros daria 40 centímetros. Tá? O desenho não está legal, mas dá para entender, porque ele deu os valores, ó, o que vale são os valores. Então, essa pressão do óleo aqui que está faltando, para depois somar com a pressão ATM, pressão de mercúrio, é uma coluna de mercúrio, ou desculpa, uma coluna de óleo, que tem 30 centímetros. Então, vamos determinar essa pressão? Então, como nós sabemos, a pressão de uma coluna é densidade, aceleração gravitacional, vezes a altura da coluna. Tá? Nós já temos experiência. Qual é a densidade do óleo que ele deu? Ó? 0,8 ou 0,80, né? Tá em gramas por centímetro cúbico. Nós vamos transformar em quilograma por metro cúbico, sistema internacional. Então, vezes 10, a terceira, porque nós já temos experiência, já fizemos essa transformação antes, quilograma por metro cúbico. Vezes, quanto é a aceleração gravitacional? Eu acho que a questão disse que poderia usar quanto, ele não falou aqui, eu vou usar 9,8. Vamos usar 9,8? Então, a aceleração gravitacional, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se fosse num concurso, ele teria que colocar o valor da aceleração gravitacional. Tá? Vezes a altura. Quanto é a altura da coluna de óleo, que nós estamos calculando agora a pressão? 30 centímetros. 30 centímetros em metro. Tá? Um metro tem 100 centímetros. Tá? Então, se a gente dividir 30 por 100, 0,3 do metro. Então, 30 centímetros, 0,3 do metro. Fazendo essas contas aqui, né? Fazendo essas contas aqui, quanto é que dá esse valor? Então, aqui na calculadora deu 2,352 vezes 10 a terceira. Como nós colocamos todas as unidades no Sistema Internacional de Unidades, né, no MKS, a unidade de pressão no Sistema Internacional, também nós já temos experiência, é Pascal. Ó, tá certo? Ora, vamos transformar tudo, né, vamos transformar esse Pascal aqui, por exemplo, né, em centímetros de mercúrio, porque aí eu coloco tudo em centímetros de mercúrio, né, porque eu já sei que aqui vai ser 76 centímetros de mercúrio, coloca aqui em cima, ó, 76 centímetros de mercúrio, que é 1 atm. Já sei que a coluna de mercúrio são 5 centímetros de mercúrio, então vou colocar aqui, ó, 5 centímetros de mercúrio. E a pressão de óleo que eu acabei de determinar em Pascal, eu vou transformar em centímetros de mercúrio. Então nós já sabemos que 1,01325 vezes 10 a quinta Pascal equivale a quantos centímetros de mercúrio? 76 centímetros de mercúrio. Então, 2,352 vezes 10 a terceira Pascal equivale a quantos centímetros de mercúrio? X centímetros de mercúrio. Ó.
tá? Centímetro de mercúrio embaixo de centímetro de mercúrio, Pascal embaixo de Pascal, regra de 3 simples, diretamente proporcional, tá? Eu já percebo aqui que esse valor aqui, ó, ele é menor do que 1 atm, do que 76 centímetros de mercúrio. Então, meu resultado aqui vai dar menos de 76 centímetros de mercúrio. Então, fazendo os cálculos aqui, quanto é que dá? Então, fazendo esses cálculos, né, produto dos meios igual ao produto dos extremos, tá? 2,352 vezes essa terceira, multiplicado por 76. O resultado dividido por esse valor aqui, eu fiz as contas agora na calculadora, deu apenas 1,764 centímetros de mercúrio. Ora, uma pressão muito baixa. A gente sabe que 76 centímetros de mercúrio é 1 atm, que é exatamente esse valor em Pascal. E esse valor é muito baixo. Eu desconfio, inclusive, desse valor, mas eu vou olhar aqui o desenho e vejo aqui. Primeiro, é uma coluna de apenas 30 centímetros de óleo. Tá? Além de ser uma coluna só de 30 centímetros, a densidade do óleo é muito baixa. É apenas 0,80 gramas por centímetro cúbico. A do mercúrio é 13,59. Só por curiosidade, pessoal, a densidade do mercúrio, vou fazer aqui na calculadora agora, quantas vezes é maior do que a do mercúrio? 17 vezes maior. Então, o mercúrio tem uma densidade 17 vezes maior, tá? 17 vezes maior do que o mercúrio. Olha que interessante. Então, por isso que essa pressão deu muito baixa. Tá? Eu desconfiei, mas está correto. Fiz uma análise aqui para ver se fisicamente está correto. Agora a gente tem condições de somar tudo. Ó. Qual é a pressão do ar? Né? Voltando para o desenho, que é igual à pressão de A, que é igual à pressão de B, que é igual à pressão do ar que ele quer. Tá? É a soma das três pressões. Vamos lá. 76 centímetros de mercúrio, né, do tubo aberto, aqui ó, da pressão atmosférica, mais 5 centímetros da pressão da coluna de mercúrio. Vou colocar o desenho aqui para todo mundo lembrar, ó. Esses 5 centímetros aqui, cuidado que a escala está errada, né? Mais a pressão daquela coluna de óleo só deu 1,764 centímetros de mercúrio. Olha como é importante colocar as unidades, ó. Uma questão dessa num concurso, numa prova, né? Eu estou ligado aqui porque quando eu somar aqui eu sei que vai dar em centímetros de mercúrio, depois eu vou ter que transformar em milímetros de mercúrio, mas é bem fácil, né? Somando aqui dá quanto, pessoal? Ó, 76 mais 5 dá 81. 81 mais essa fração aqui, ó, vai dar 82,764 centímetros de mercúrio. Que é a mesma coisa, né? Milímetros de mercúrio, 1 centímetro tem 10 milímetros. Tá? 1 metro tem 6 centímetros, 1 metro tem 1000 milímetros. Então a diferença de centímetro para milímetro é 10 vezes, né? Então basta multiplicar por 10 aqui, ó. Tá? Então essa pressão aqui, que eu sei, ó, é maior que 76, né? É 76, que é um ATM, mais 5, mais esse. Então esse valor aqui vai dar mais de 760 milímetros de mercúrio, lógico. Vai dar 867,64 milímetros de mercúrio. Pronto. Está resolvida a questão. A pressão do ar aqui tem uma pressão de 827,64 milímetros de mercúrio. Mais de 1 atm. Por quê? Porque essa pressão aqui do ar, que é a pressão A, é igual à pressão B, que é mais de 1 atm, é mais de 760 milímetros de mercúrio. Porque é o ar, desculpa, é a pressão atmosférica, que é 1 atm, mais a pressão do mercúrio, mais a pressão do óleo. É a soma das três colunas, a coluna atmosférica, o mercúrio e o óleo. Então, por isso que deu um valor, ó, acima de 760, tá? Então, tá resolvida a questão, pessoal.